Duas aeronaves que se chocam no céu do Rio de Janeiro. O impacto que silenciou um ícone da música e transformou um estacionamento em um cenário de guerra. Seria uma premonição? O verdadeiro desafio que começou quando as chamas se apagaram. Corpos consumidos pelo calor extremo. A identidade que se perde entre as cinzas. Como a ciência forense e o setor funerário trabalham para devolver a dignidade a quem o fogo tentou apagar. Você assiste a partir de agora A Voz Silenciada em Meio ao Fogo. A morte é um processo natural, mas quando ela vem acompanhada de uma tragédia aérea e um incêndio incontrolável, o luto da família se transforma em uma espera agonizante pela confirmação de quem é quem. O que você vai ver agora é o detalhamento técnico dos acidentes mais complexos da aviação executiva recente no Brasil e o trabalho minucioso dos profissionais do INL e da tanatopraxia. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar a face mais técnica e dolorosa da tragédia que vitimou o cantor norte-americano Oliver Tree no bairro carioca de Recreio dos Bandeirantes. A colisão de dois helicópteros não foi apenas um erro de tráfego aéreo. Foi o início de um desafio único para a medicina legal do Rio de Janeiro. Os corpos caíram sobre um estacionamento repleto de veículos elétricos, onde o incêndio atingiu temperaturas que desafiam a biologia humana. Vamos analisar como a odontologia legal e o DNA são as únicas vozes de quem não pode ser mais reconhecido pelo rosto. Vamos entender o processo de traslado para os Estados Unidos e como preparar um último adeus quando o caixão precisa ser lacrado. Antes de começar, eu te peço, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quer saber tudo antes de todo mundo? Então seja membro do canal Vim Te Mostrar. Além de garantir nossos conteúdos em primeira mão, você tem acesso ao Sem Filtro. Todo sábado, um programa exclusivo para mostrar os bastidores reais e tudo o que rola por trás das câmeras. É conteúdo inédito, sem cortes e só para quem é membro. Clique em Seja Membro e venha para os bastidores com a gente! Para entendermos o estado dos corpos neste acidente, precisamos falar de física e termodinâmica forense. Uma colisão aérea seguida de queda livre já causa o que chamamos de politraumatismo crítico. Mas o que tornou o caso de Oliver Tree extremo foi o local do impacto, um estacionamento de veículos elétricos. As baterias de lítio, quando atingidas, entram em um processo chamado de fuga térmica, gerando um calor que pode ultrapassar os 1.200 graus Celsius, o que é quase impossível de apagar com água comum. O acidente ocorreu na manhã de um domingo na Avenida das Américas, no Recreio. As duas aeronaves se chocaram em pleno voo, resultando na queda vertical sobre uma concessionária. A explosão foi imediata. O cantor Oliver Tree, de 32 anos, estava em meio a uma turnê mundial. A passagem do artista pelo Brasil em junho de 2026 começou como uma celebração de sua carreira e terminou
Em um dos episódios mais tristes da história recente da música pop, o artista desembarcou em solo brasileiro logo na primeira semana do mês. Seu primeiro grande compromisso foi em São Paulo, no dia 6 de junho, onde entregou um show animado para milhares de fãs, reafirmando sua marca registrada de excentricidade, energia e figurinos icônicos. Após o sucesso na capital paulista, Oliver seguiu para o Rio de Janeiro com um propósito que ia além dos palcos. Fascinado pela estética urbana e pelas paisagens naturais da cidade, ele planejou uma estadia que misturava lazer e produção de conteúdos para as redes sociais. Acompanhado de colaboradores próximos, como o produtor Lucas Vinalli e o influenciador argentino Gaspar Prim, o Gaspi, Oliver buscava captar imagens aéreas e ângulos exclusivos da cidade maravilhosa para seus novos projetos. O destino, porém, reservava um desfecho cruel para a manhã de domingo, 14 de junho. O grupo planejou um voo de helicóptero partindo da Zona Oeste, com o objetivo de realizar um deslocamento rápido e registrar imagens da orla do Recreio dos Bandeirantes. Por volta das 9 da manhã, o que deveria ser apenas um registro de sua jornada em solo carioca, transformou-se em tragédia. A aeronave em que Oliver estava colidiu lateralmente com outro helicóptero de pequeno porte em pleno voo. A colisão foi fatal para a mecânica das aeronaves, destruindo as hélices principais e lançando o grupo em uma queda livre e sem chances de recuperação. O helicóptero de Oliver caiu diretamente sobre o pátio de uma concessionária de veículos, um local que abrigava diversos carros elétricos em exposição. O impacto violento rompeu os tanques de combustível do helicóptero, e o contato com as células de bateria de lítio dos veículos no solo desencadeou um incêndio de proporções catastróficas. O calor extremo e a rapidez das chamas resultaram na morte instantânea de todos os ocupantes. Os bombeiros levaram horas para resfriar o local. Quando os peritos finalmente puderam acessar os destroços, encontraram o que a medicina legal classifica como carbonização de grau 4. Onde não há mais tecidos moles preservados, apenas estruturas ósseas e resíduos carbonizados. Nem o cabelo icônico e nem as roupas excêntricas sobraram após o acidente. Devido ao calor intenso, os corpos assumem a chamada atitude de pugilista, que é uma retração muscular causada pela desidratação térmica. A identificação visual estava fora de questão. E foi aí que o IML precisou acionar o seu protocolo mais rigoroso. A identificação de corpos carbonizados segue uma hierarquia técnica. O primeiro método testado é a odontologia legal. Os dentes são as estruturas mais resistentes do corpo e atuam como uma caixa preta biológica. Peritos brasileiros trabalharam em conjunto com o consulado americano para obter as fichas dentárias de Oliver Tree na Califórnia. Comparando radiografias de tratamentos antigos com o que restou no cadáver, é possível encontrar pontos de concordância absoluta. Quando a destruição é tamanha que até os dentes se estilhaçam, recorre-se ao DNA. Em casos assim, o material genético é extraído da medula óssea ou da polpa dentária protegida. Uma vez identificado, o próximo passo é a preparação na funerária. Para os tanatopraxicistas, um corpo carbonizado é o maior desafio de conservação. Não existe reconstrução facial possível quando o osso se torna frágil como um cristal. O foco muda da estética para a segurança sanitária e a preservação para o traslado. A Embaixada dos Estados Unidos mantém sigilo absoluto sobre o traslado do cantor, em respeito à privacidade da família. A situação mais provável é a seguinte: como o corpo de Oliver Tree precisava viajar mais de 10 mil quilômetros até os Estados Unidos, o embalsamamento é obrigatório por lei internacional. Em casos de carbonização,
a injeção arterial é inviável. O procedimento consiste no uso de pós-conservadores de alta concentração e o envolvimento do que restou em camadas de algodão e lençóis impermeáveis. O corpo é então colocado em uma urna de zinco, selada hermeticamente com solda, e só então acomodada dentro de uma urna de madeira nobre. Esse caixão duplo é uma exigência para o transporte aéreo, garantindo que não haja vazamento de gases ou fluidos durante as variações de pressão na cabine de carga. Caso seja o desejo da família o retorno de Oliver Tree para Santa Cruz, na Califórnia, não é apenas uma viagem, é um processo diplomático. O consulado dos Estados Unidos emite uma espécie de passaporte mortuário, que é um documento que permite que os restos mortais atravessem fronteiras sem serem abertos pela alfândega, respeitando a dignidade do falecido. Em solo americano, a chegada do corpo seria aguardada com honras. Oliver era um filho ilustre de Santa Cruz. Apesar da curiosidade dos fãs, o velório deveria ser realizado com caixão fechado. As últimas despedidas deveriam ser focadas em memoriais virtuais e celebrações da vida, onde o caixão é cercado por flores e telões que mostram o artista em seu auge. A cremação é uma opção forte que pode ser considerada pela família, dada a natureza da tragédia. O impressionante é que apenas 4 meses antes da sua morte, o artista lançou o clipe da música Flowers, uma obra que hoje é vista por fãs e especialistas como uma premonição assustadora. No vídeo, lançado em fevereiro de 2026, o cantor aparece vestido como um piloto de avião, percorrendo um pátio repleto de aeronaves. Em um dos momentos mais simbólicos da produção, Oliver sobe em uma escada e, usando binóculos, posiciona-se estrategicamente entre 2 helicópteros. Uma imagem que se materializou de forma trágica na colisão real no Rio de Janeiro. Para tornar o cenário ainda mais sombrio, a letra da canção traz um recado direto e melancólico. Coloque flores no meu túmulo. Uma frase que agora ecoa como um pedido póstumo. E essa não foi a primeira vez que ele flertou com a própria finitude em sua arte. Em 2018, no clipe de Hurt, Oliver já havia encenado uma queda fatal, onde seu corpo era removido por bombeiros, mostrando que a temática da morte e das aeronaves sempre esteve presente em seu imaginário criativo, culminando em uma coincidência que desafia a lógica e choca o mundo. Em uma entrevista que voltou a ganhar força após o trágico acidente no Rio, Oliver Tree revelou que sua relação com a finitude começou cedo, marcada pela perda de uma prima aos 13 anos. No entanto, foi uma experiência profunda com LSD que mudou definitivamente sua trajetória. Durante o episódio, o cantor afirmou ter tido uma visão nítida do próprio funeral, um momento que ele descreveu como um renascimento espiritual. De acordo com o artista, essa experiência premonitória fez com que ele abandonasse um caminho de autodestruição e encontrasse na música sua verdadeira salvação. Oliver passou a viver com a consciência de que a vida é preciosa e curta, viciando-se na arte como uma forma de escapar do destino sombrio que havia visualizado. Ironicamente, o artista que um dia viu sua própria despedida em um transe psicodélico acabou encontrando o fim de sua jornada de forma súbita, deixando para trás o legado de alguém que já havia encarado a morte muito antes dela chegar. Menos de 2 meses antes de sua partida precoce, Oliver Tree concedeu uma entrevista reveladora a um podcast, onde detalhou um testamento que agora ganha contornos de um legado planejado.
Throughout my entire high school experience, I had done acid about 50 times. I never experienced anything close to this. I watched my entire life play out before my eyes as I ran. And in my vision, me and my druggy friends were snorting lines of God knows what, turning into warped out monsters looking like Sloth from the Goonies. As I continued to run, I watched myself turn into an old skeleton drug addict man who was left to die all alone. I thought I had overdosed. I was completely convinced I died. I saw a photograph of my naked body on the front page of the newspaper with the title, "Boy Overdoses at Burning Man." At that moment, I was immediately transported to my own funeral where I watched all my family members crying. I'll never forget hearing my uncle say, "He was such a good boy, but he did so much drugs." Com uma visão desprendida da riqueza, o cantor afirmou categoricamente que nenhum de seus familiares, nem mesmo uma futura esposa ou filhos, receberia centavo de sua herança. When I pass, my family, no one's gonna get a penny. If I have a wife or kids or anything, not getting a fucking penny. I'll get my kids through college. That's the agreement, but they're not gonna be a silver spoon. They're taken care of because my dad worked on some stuff in the 2000s. You know, like, the idea is, when I die, all the money's gonna go back to artists. So I've set up a foundation. It's called Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Genius. Para ele, sua obra e os recursos gerados por ela deveriam retornar para o mundo da arte. Para isso, ele estabeleceu a fundação Bolsas de Arte para Gênios Bebês do Dr. Oliver Tree, que seria gerida por um comitê de colaboradores e parceiros criativos. O objetivo era garantir que, anualmente, sua fortuna fosse reinvestida em novos talentos e produções artísticas. Oliver acreditava que o valor de um artista só é plenamente reconhecido após a morte. E ao selar esse destino para seu patrimônio, ele garantiu que sua influência continuasse a fomentar a criatividade muito depois do seu último suspiro, transformando sua herança em um combustível perpétuo para a cultura que ele tanto amava. A tragédia aérea no Rio de Janeiro não silenciou apenas a voz de Oliver Tree, mas levou consigo um grupo de mentes criativas e profissionais experientes que compartilhavam aquele momento de produção. Além do cantor norte-americano, a aeronave principal transportava o influenciador argentino Gaspar Prim, conhecido mundialmente como Gasp, de 32 anos. Uma figura carismática que colaborava frequentemente com Oliver em suas aventuras visuais. Ao lado deles estava Lucas Vinalli, cineasta e diretor argentino de 28 anos, responsável por dar vida à estética única dos clipes de Tree. O grupo também contava com o talento brasileiro de Lucas Brito Chaves, o DJ Lucas Frota, de 27 anos, um produtor em ascensão na cena eletrônica que acompanhava a equipe no Rio de Janeiro. Já no comando das aeronaves, a fatalidade vitimou 2 pilotos veteranos. Alexandre Souza, de 59 anos, um aviador que também era músico e compositor respeitado, com parcerias gravadas por nomes como Tony Garrido, e Charles Marcilac, de 60 anos, que pilotava a segunda aeronave envolvida na colisão. 6 vidas de diferentes nacionalidades e trajetórias que tiveram seus destinos tragicamente unidos em um cenário de horror, deixando um vazio imenso em suas respectivas áreas de atuação. E você? O que achou deste conteúdo? Deixe aqui nos comentários, eu leio todos. E nos ajude compartilhando esse vídeo para pelo menos 3 contatos. Você fica a seguir com os membros que tanto ajudam o canal Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. E agora os nossos membros, pessoas que ajudam o canal Vim Te Mostrar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Cíntia Aper Ortiz, Rafaela Costuras, Claudio Onir e Lídia Rabelo, Sandro Fernandes, Diego Assunção, Sabrina Suzuki, Wellington Costa, Bruno Neto, Rodrigo Limão, Vera Dias, Jan Cirna, Geazi, Cris Barros, Bruninha Neils e etc., Adenilce, Gisele Correia, Justina de Lara, Rodrigo Bento,
Neto, Vigilante Leonardo Lima, Camila Marins, Marisa de Lima, Marcelo, Vlog do Rodrigo Aventureiro, Silvio de Oliveira Silva, Antenor Vieira, Carla HNK, Christian Hack, Quitéria Silva, Telmo Luiz da Lanora, Jefferson G.2, Carlos Lima Pregação, Angra Jesus dos Santos, Maria Luciana Soares Alves, Walker Volpe, Eliene Maria Santos, José Santos, Ricardo Abel, Cláudia Pina, Paloma Santos e Ana Vilela. Gratidão a todos que apoiam o canal Vim Te Mostrar. Seguimos juntos!